A foto do meu marido a deitar-se com a outra. No dia em que a Tank se tornou trending topic, a internet toda explodiu com a Tank. Inúmeros jornalistas invadiram o grupo Fu para entrevistas. Diretor Fu. O corpo da sua esposa ainda nem esfriou. Não tem medo de ser amaldiçoado? Eu dei-lhe a equipa de segurança mais top do país. Televisão. Ela usa estes truques pobres para chamar a atenção. Isto é, jeito de dona de casa dos Fu. Diz-lhe que mesmo que queira fazer drama, espere pelo menos até o fim do meu noivado com a Wanwan. 10 dias depois, ele finalmente lembrou-se de mim e enviou os seus capangas para me buscar. Os capangas, a enxugar o suor frio, entregam-lhe uma pilha de documentos. Diretor Fu. Encontramos a senhora num esconderijo abandonado de um traficante de droga. Encontramos a esposa. A tatuagem de fênix no braço, confirmamos, é dela. A voz do assistente tremia incontrolavelmente. Fu Yanzhou apenas soltou uma risada fria. Atirou o taco de golfe para o Cad. Ela não está na mansão com segurança rigorosa? Como é que podia ter saído? Quanto é que ela te pagou? Para te calar? Para ajudares a encenar este golpe de vitimização? O assistente, assustado, suava frio. É a mais pura verdade, diretor Fu. Mesmo que eu tivesse a maior coragem do mundo, nunca ousaria enganá-lo com uma coisa destas. Basta, a bola de golfe foi lançada com uma tacada. O seu tom estava cheio de tédio e desprezo. Uma mulher louca que só usa métodos extremos para chamar a atenção. Só porque vou noivar com a Wanwan, desaparece. E agora ainda diz que foi vítima. Uma mentira destas. Achas que eu acredito? Ela só porque foi agente infiltrada durante uns anos e fez alguns feitos, já se acha uma grande heroína. Precisa que eu a ature em tudo? Se ela não está a armar ciladas a Wanwan pelas costas, a usar os seus métodos sórdidos para prejudicar os outros, já posso agradecer aos céus. O assistente ficou pálido, sem ousar dizer mais nada. E mais, Fu Yanzhou virou-se, com um olhar de desprezo. Embora a tenha trancado na mansão, deixei lá os melhores soldados de forças especiais, mesmo que ela queira procurar a morte. Seria difícil. Dito isto, caminhou rapidamente em direção a Su Wanwan, sem nunca olhar para trás. A minha alma flutuava no ar, e sem querer, esbocei um sorriso amargo. Ele parece ter se esquecido de que deu a Su Wanwan autorização máxima para mobilizar todos os seus recursos sob o seu nome. Ele disse na frente de todos: escutem todos bem. As ordens de Wanwan são as minhas ordens. Vocês têm de as cumprir à risca. Na verdade, era para evitar que esta louca machucasse a sua amada inocente. E foi por causa de tanto mimo que naquele dia, na vila, Su Wanwan ousou, na minha cara, zombar da minha mãe, que morreu em serviço. Chamou-lhe idiota. E ele realmente amava Su Wanwan perdidamente. Só porque com raiva lhe dei uma bofetada, ele prendeu-me em casa sem qualquer hipótese. Ele é sempre tão arrogante. Enquanto me xingava, dizia que era melhor eu morrer lá fora. Ao mesmo tempo montava uma rede apertada, dizendo que não me deixava sair para causar problemas. Mas a autorização de Su Wanwan estava acima de tudo. Ela, com a delegação de Fu Yanzhou, despediu facilmente toda a segurança. E ainda divulgou de propósito a minha localização aos restos do traficante. Aquele grupo que, obcecado, queria vingar o chefe do tráfico, aqueles foras da lei sedentos de vingança. Naquele dia, eles arrombaram a porta. Com o meu último suspiro, parti as costelas a 3 pessoas. Aleijei o braço de um deles. Mas no fim, fui dominada pela superioridade numérica. O meu pai, um velho detetive reformado, usou todas as suas relações pessoais para me encontrar. Quando viu os legistas a abanar a cabeça, as suas mãos enrugadas tremeram violentamente. Apenas conseguiu murmurar, com a voz rouca: enterrem bem a minha filha. O mordomo veio perguntar quando seriam os funerais. O meu pai acariciou o meu distintivo da polícia. A minha pequena heroína ainda não fez 30 anos. 2. De madrugada, o meu pai chamou o velho legista, que conhecia há anos. Ao amanhecer, todos os meus ferimentos foram cosidos. Vestiram-me, o meu vestido preferido. Maquilhagem limpa. Deitei-me de olhos fechados na minha cama, como se estivesse a dormir. Velho amigo, já fizeste o que podias. Pelo menos, ela partiu com dignidade. Oh meu pai, com cuidado. Alisou os cabelos soltos nas minhas têmporas. Riu-se baixinho, mas as lágrimas caíam no meu rosto. A minha pequena Ya, só vais depois de fazer 30 anos. Está bem? Disseste que quando a missão acabasse, voltarias a usar um vestido para o papá ver. O papá comprou-te. Gostas? Fiquei de olhos fechados imóvel. O meu pai levantou-me suavemente, como quando era pequena, apoiou a minha cabeça no ombro dele. Cantou uma cantiga desafinada. Uma e outra vez. Fu Yanzhou já está há 3 dias sem notícias minhas. Antes, sempre que há algum atrito entre a Su Wanwan e eu, nunca engulo sapos. Sempre faço com que ele não tenha descanso. Mais importante, o aniversário do nosso encontro é amanhã. Todos os anos, preparo para ele uma surpresa única. Mas agora, ele nem atendeu a minha chamada de cobrança. Isso o deixou irritado sem razão. Na vila, ficam apenas ex-soldados de elite. Todos são veteranos de muitas batalhas. O assistente disse que Su Wanwan falsificou as ordens dele e dissolveu a segurança. Isto é completamente absurdo. Wanwan é bondosa e medrosa. Tem medo até de pisar numa formiga. Como é que ela iria brincar com a vida das pessoas? Mas a Qin Ya, por que é tão maluca? Para incriminar a Wanwan,
chegou a apostar a própria vida. Ele olhou para o bolo de aniversário acabado de chegar na mesa e, com um estrondo, varreu-o para o chão. Kinha, quando é que vais deixar de ser tão maluca? A minha alma flutua no ar. Ao ouvir estas palavras, aquele coração que já tinha parado de bater, parece que foi aberto outro buraco. Eu não sou louca, só não consigo perdoar a traição. Conhecemo-nos durante um sequestro de vida ou morte. Eu era infiltrada. Ele era o protegido. Eu levei uma facada por ele. Ele prometeu-me um futuro sem escuridão. Ele disse, quando me despedir da farda, dar-me a um lar. A nossa relação, nos testes de sangue e fogo, já se tornou inseparável. Até ao fim daquela missão, reformei-me, devido a ferimentos. Mas ele trouxe uma notícia. Ele ia casar com a filha do grupo Su Wan. Um casamento por interesse. Fu Yanzhou disse. Este é o passo mais rápido para limpar obstáculos nos negócios. E a Su Wan é a mulher mais compreensiva e inofensiva que ele já viu. Ele disse. Aquilo foi apenas um negócio. A pessoa que ele ama, ainda sou eu. Foi a partir daí que começamos a distanciar-nos cada vez mais. Ele nunca entendeu a minha cautela. Não é que eu não te ame. É que a Wan é mesmo muito ingênua. Ela não é como tu, que já viste tanta escuridão. Tu, como forte, por que é que não podes protegê-la um pouco mais? Além disso, já não és polícia agora. Por que é que tens sempre de tratar toda a gente como criminosos? Tens demasiada agressividade em ti. És mesmo mais adequada do que a Wan para ser a senhora da família Fu. Eu refutava friamente todas as vezes. Não tem a ver com ser forte. É apenas que no meu mundo, Kinha, não há lugar para traição e mentiras. Depois de dizer isto, expulsei o psicólogo, que ele tinha trazido, para me aconselhar. Durante a nossa última discussão, ele até partiu acidentalmente o retrato da minha mãe, que morreu em serviço. Ele viu os meus olhos vermelhos, ficou paralisado por um momento, e depois agarrou na minha mão. Kinha, olha para ti agora. Por uma pessoa que já morreu, vale a pena? A Wan é apenas uma rapariga ingênua, que sem querer, disse algumas palavras ofensivas sobre a tua mãe. A tua arma não aponta para os verdadeiros inimigos, mas por causa de algumas palavras, vais magoar uma pessoa fraca, que precisa de proteção. És demasiado obstinada. Naquela altura, eu ria enquanto chorava. Eu sou obstinada? Então a Su Wan, que diz que a minha mãe merecia morrer, essa idiota, não é obstinada? Ei, ele ficou em silêncio, e abraçou a Su Wan, que tremia de medo. Sabendo que há perigo, ainda assim avançou. De certa forma, não foi muito racional, mas ele esqueceu-se que a minha mãe se sacrificou para proteger a paz desta terra onde ele está. Por isso, enfrentou tudo sem hesitação. Naquele dia, recusei o pedido de Fu Yanzhou para me desculpar com a Su Wan. Mesmo quando ele ameaçou congelar todos os meus cartões bancários, eu não cedi. Ele riu com desdém. O maior arrependimento da minha vida foi ter conhecido uma mulher como tu, que não me larga, e só traz problemas. O aniversário está quase a chegar. Ele acabou por não receber a minha chamada, nem sequer uma mensagem de repreensão. Inesperadamente, ele veio pessoalmente à vivenda. A vivenda estava num silêncio mortal. Um silêncio aterrorizador. Fu Yanzhou estava com roupa casual. Ele veio até a porta do meu quarto como se conhecesse o caminho de cor. A luz da lua atravessava as frestas das persianas. Ele conseguia ver uma figura deitada silenciosamente na cama. Parecia já estar a dormir profundamente. Ele bateu levemente a porta. Ainda ninguém respondeu. Um suspiro. Ele baixou a voz. Ainda. Quanto a Wan, eu trato disso. Ela é apenas uma ferramenta de negócios. A nossa relação de tantos anos não precisa de ficar assim, por causa de uma estranha. Hoje é o nosso aniversário. Vamos conversar a sério, está bem? Em privado, ele raramente usava um tom quase suplicante para falar comigo. Eu ainda não respondi nada. A mão dele estava na maçaneta da porta. Hesitou por um momento, e depois desistiu, e baixou a mão. Virou-se, encostou-se à moldura da porta e sentou-se no chão do corredor, sem dizer uma palavra. Fiquei estupefacta. Naquela altura, durante uma missão, fiquei gravemente ferida e com febre alta. Ele ficou assim à minha porta, sem se afastar nem um passo. Dizia que tinha medo que eu morresse lá dentro. Fu Yanzhou. O que é que estás a fazer agora? Kinha, ele falou em voz baixa. A voz com um toque de cansaço. Se realmente te opões tanto, então, farei como dizes. Fiquei perplexa. Em relação a ela, é apenas uso. Sentimentos? Nem sequer se pode falar nisso. Nunca pensei que fosses usar uma forma tão extrema de protestar. Se por causa deste casamento arranjado nós rompemos totalmente, não é isso que quero. Assim, a festa de noivado é apenas uma formalidade, só para cumprir as aparências para a família Su. No próximo mês, no dia do teu aniversário, vamos registrar o casamento. Farei de ti a única dona de casa reconhecida da família Fu. Está bem? Ainda sem resposta. Se não falas, vou considerar que concordaste. Depois de muito tempo, sem resposta. Fu Yanzhou sorriu, com um toque de resignação e mimo. Sempre fui assim. Quando me desentendia com ele, usava o silêncio para enfrentar tudo. Ele fazia de tudo para me animar. Propunha várias soluções. As que eu não aceitava, interrompia-o logo. E as que aceitava em silêncio. Mas não tinha coragem de perdoar imediatamente. Ficava em silêncio. Ele sabia então que o tinha perdoado. Mas desta vez, não. Então, está combinado. No próximo mês, serás a minha senhora Fu. No dia seguinte, Fu Yanzhou arrependeu-se.
Ele irrompeu na vila com os seguranças, nos braços. Estava com o braço numa tipóia. Su Wan, com o rosto marcado pelas lágrimas. Kinha. Já te disse que sim. Por que é que mandaste alguém atropelar a Wan? Su Wan, fraca, apoiou-se no peito dele, com a voz trêmula. Yanzhou, não culpes a Ia, fui eu que perdi o equilíbrio. Talvez os homens da Ia só quisessem assustar-me. Não foi de propósito. Fu Yanzhou apertou-a ainda mais, com os olhos vermelhos fixos na porta do meu quarto. Qin, Ia. Sai. Dá uma satisfação a Wan. Sem resposta. Pela fresta da porta, via-se que eu estava deitada de lado na cama, de pijama. Qin Ia, não me forces a chutar a porta. Continuava o silêncio mortal. Qin Ia. Fu Yanzhou perdeu completamente o controle. Levantou o pé para chutar. Senhor Fu, o que é que está a fazer? A voz do pai soou de repente, rouca mas firme. Ele estava no fim do corredor. Não se sabia desde quando, de corpo delgado, mas o olhar afiado como uma águia. Senhor Fu, com a sua grande fortuna e influência, acha que pode invadir a minha propriedade com os seus homens? Ameaçar uma mulher? Fu Yanzhou rangeu os dentes, baixou o pé. Deixa-a sair por vontade própria, e ainda podemos negociar. A sua voz era gelada e cortante. Afinal, ontem à noite, já prometi casar com ela. O pai olhou para ele, como se estivesse a ver uma piada do tamanho do mundo. E depois disse, palavra por palavra, ela já está morta. O quê? Fu Yanzhou franze o olhar para o quarto. Pela fresta da porta, meu corpo deitado de lado, permanece imóvel. Tio Tin, você chama uma mulher que está de mau humor de morta? Acredite se quiser. Não tenho obrigação de lhe explicar. O pai olha friamente para ele. No máximo, você, presidente Fu, tem conexões poderosas. Pode mandar eu, um velho, para a prisão. Assim, posso descer, para acompanhar minha filha. Fu Yanzhou franze ainda mais a testa. Tio Tin, o senhor exagera. Ele olha novamente para mim dentro do quarto. Tin, Ya. Esta é a última chance que te dou. Silêncio absoluto. Tin, Ya. Apenas um pedido de desculpas. Não vou fazer nada contigo. Entre nós, quando foi necessário chegar a este ponto? Realmente, ele nunca me bateu. Na minha vida de infiltrada, sofri muitas facadas e tiros. Mas nenhuma vez se compara a uma palavra leve dele. Problema, que me dói mais. Basta. Yanzhou, foi culpa de Wan. Su Wan luta para ficar ereta em seus braços, com olhos cheios de lágrimas. Wan sabe que não deveria ter aparecido, causar problemas a você e à irmã Ya. Vou-me já. Nunca mais vos incomodarei. Após dizer isso, ela sorria amargamente para Fu Yanzhou. Vira-se para sair. Desejo que daqui para frente não tenha mais preocupações. Fu Yanzhou agarra-a, cambaleante, puxa-a de volta para os braços, abraçando-a apertado. Vira-se, em direção ao meu quarto, com um tom frio, como gelo. Qin, Ya. A resposta para ele foi apenas o silêncio. Venham cá. Ele grita com raiva, dá ordens aos seguranças atrás de si. Entrem. Destrocem a urna da mãe dela. Não. Quando as cinzas da minha mãe se espalharam pelo chão, o meu pai enlouqueceu num instante. Fu Yanzhou, seu animal. Como ousa morrer por um bando de estranhos? Merece ser venerado? A voz de Fu Yanzhou era gelada. Ele abriu a porta com um pontapé e entrou. O meu pai estava seguro por 2 seguranças, os olhos vermelhos, a voz rouca. A minha esposa é uma heroína. Ela morreu a proteger pessoas como tu. Podes não a respeitar, mas não podes insultá-la. Assim, se a tua filha também acha isso, ela devia vir cá contestar-me agora. Fu Yanzhou foi até a cama, olhando de cima para as cinzas no chão. Levantou o seu caro sapato, feito à medida, e pisou-as com força. Esmagou-as. Não a minha voz e a do meu pai soaram ao mesmo tempo. Fu Yanzhou olhou para a cama, onde eu continuava imóvel. Com um olhar cruel, usou a sola do sapato para espalhar as cinzas da minha mãe, esmagando-as ainda mais, misturando-as nas fibras do tapete. Mãe, avanço, mas só consigo atravessar o seu corpo frio, vendo a minha mãe ser pisada cruelmente por ele. Sou apenas uma alma. Não consigo proteger nada. O meu pai estava seguro pelos seguranças, e desabou, completamente sem forças. Até os gritos ficaram presos. Na garganta, restava apenas a respiração desesperada. E no quarto eu, na cama continuava imóvel. Fu Yanzhou, de olhos vermelhos, endireitou-se como se tivesse pisado apenas algo sujo, limpou a ponta do sapato no tapete. Mesmo assim, não queres sair para me ver? Ele fixou o olhar em mim na cama. Virou-se. O olhar parecia dizer, quem é de que é feito o teu coração? Depois de levar Su Wan embora, Fu Yanzhou não conseguia parar de pensar naquela minha figura imóvel. Ela me odeia tanto assim. Prefere que as cinzas da própria mãe sejam pisadas por mim, do que sair, para me dar um olhar. Ele derrubou violentamente a taça de cristal no chão. Os empregados da vila ficaram em silêncio de medo. Ele bateu com o punho com força, no balcão do bar. Os nós dos dedos ficaram brancos. Qin Ya, por causa de um casamento arranjado por negócios, você insiste em me torturar dessa forma, é mesmo? Avise, ele falou, com voz rouca. O meu noivado com Wan, Abi, realizar-se, anormalmente. Na festa, Qin Ya será a dama de honra. Servirá Wan pessoalmente. Sim, presidente Fu. O peito dele subia e descia violentamente. Desde pequeno, ele nunca a pressionou assim. Desta vez, ele vai usar a maneira mais cruel para fazê-la desistir. A notícia chegou rapidamente à vila. O pai, todo de preto,
Ouviu impassível o recado do assistente. Quando Fu Yanzhou soube, a raiva inexplicável no seu coração acalmou um pouco. Ainda está disposto a ouvir notícias. Significa que ainda não enlouqueceu de todo. Ele perguntou ao assistente sobre eu ter partido a urna da mãe dela. Qual foi a reação? Presidente Fu. Não vi a senhora Qin pessoalmente. Fu Yanzhou esfregou a testa. Continua com aquela cara de sempre. Mas ao pensar no noivado, a expressão dela, ao colocar o anel em Wanwan. Um ligeiro sorriso surgiu no canto da boca dele. Um prazer frio e vingativo. No dia do meu 30º aniversário, também é o noivado de Fu Yanzhou e Su Wanwan. A caravana do Fu Yanzhou parou na entrada da vila. Eles vieram para me levar ao noivado para ser dama de honra. O meu pai ajeitou o último fio de cabelo desalinhado. Abraçou o meu corpo frio, pela última vez. Minha pequena heroína. Feliz aniversário. Quando Fu Yanzhou entrou, eu estava a usar o vestido de gala que ele trouxe sentada calmamente na cadeira de rodas com maquilhagem impecável, como se estivesse mesmo à espera que ele me empurrasse para fora. Eu sabia. Estava só a fazer um capricho. Ele suspirou de alívio no tom. Havia um alívio e resignação que ele próprio não percebia, desde criança. Tu só sabes usar esta maneira para testar os meus limites. Ele estendeu a mão para me agarrar o queixo como antes. As pontas dos dedos tocaram, mas estava frio e rígido. A sensação não estava certa. Ele agarrou de repente a minha mão, que estava no apoio, fria, dura. Chegou a hora partida levar a minha filha. A voz do pai soou de repente com uma calma. Ele ergueu a cabeça de repente. As cortinas que estavam fechadas na sala foram abertas de repente, com um som. Era uma parede inteira coberta de crisântemos brancos, em homenagem. O meu pai estava no centro da sala. Tirou o casaco do fato, revelando a roupa de luto preta ao estilo chinês. O mordomo e os criados que estavam à porta também colocaram todos uma faixa preta no braço. A música suave na vila parou abruptamente, substituída por uma elegia baixa e triste. Vários homens de fato preto trouxeram um caixão de cristal. Guiem o caminho. Levem a minha filha. O ar parecia congelar. Fu Yanzhou viu a cena mudar de repente. As pupilas contraíram-se. Ele olhou para o pai, chocado. Senhor Qin, o que significa isso? O pai veio para o meu lado, sem expressão. Senhor Fu, a minha filha vai partir. A tampa do caixão foi aberta. Fu Yanzhou olhou para o meu corpo, por alguns funcionários, facilmente, levantada da cadeira de rodas e colocada dentro do caixão, ajustada à posição, mãos cruzadas, maquilhagem perfeita, como se apenas dormisse. De repente lembrou-se que o seu pai tinha mencionado que o pai de Qin Ya era um detetive reformado de topo a nível nacional, que conhecia os melhores médicos legistas e técnicos de restauro de corpos, que conseguiam manter o falecido, ao máximo a dignidade que tinha em vida. Foi algo que ele mencionou de passagem, ao comentar que o passado de Qin Ya não era simples. Na altura, ele achou que era apenas cortesia entre os mais velhos, nunca pensou muito nisso. O coração de Fu Yanzhou apertou-se de repente. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, até ao topo da cabeça. Senhor Qin, ele ouviu a sua própria voz seca. O que é que se passa? O rosto do pai não mostrava nem tristeza, nem alegria, apenas um silêncio mortal de desespero total. Um esconderijo abandonado de traficantes. Xiao Ya foi morta por eles. Fu Yanzhou deu um passo vacilante. Quase caiu. Eu não recebi nenhuma notícia. O pai olhou para ele. Os cantos da boca curvaram-se num sorriso muito leve e muito frio. A senhorita Su e o Sr. Fu estão em sintonia. O Sr. Fu está ocupado com os preparativos do noivado. Estas pequenas coisas. Naturalmente, ninguém vinha incomodá-lo. O coração de Fu Yanzhou parecia ser esmagado por uma mão invisível, quase incapaz de respirar. Ele realmente deu a Su Wanwan enormes poderes, mas isso foi apenas porque ele achava que Su Wanwan era ingênua e inofensiva. Precisava de proteção. E ainda mais porque ele tinha medo que Qin Ya, essa louca, a magoasse. Dar a Su Wanwan aquelas foi apenas para lhe dar capacidade de se proteger, para não ser maltratada por Qin Ya. Mas como é que? As suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Se fosse a Su Wanwan, realmente podia bloquear todas as mensagens que ele não queria ver. Só que, na sua percepção, a sua Wanwan era medrosa e bondosa. Nunca, Qin Ya. Ela. Fu Yanzhou sentiu a garganta apertar. Por quem? O pai falou num tom calmo, mas cada palavra era dilacerante. Pela tua futura noiva, entregue aos inimigos. A sua visão escureceu. Os ouvidos de Fu Yanzhou zumbiam. De repente, uma imagem surgiu na sua mente. A cena em que ele varreu o bolo para o chão. Ele proferiu palavras duras, perguntando quando é que ela ia deixar de ser tão maluca. Naquela altura, ele pensou que era apenas mais uma discussão e teste. Ele deixou os melhores soldados das forças especiais sob o seu comando. Aqueles homens fariam tudo para a manter a salvo. Por que é que ele tinha dito aquelas palavras terríveis? O último encontro tinha acabado tão mal. Fechem o caixão. Levem a minha filha. Com a ordem do pai, a tampa do caixão foi lentamente empurrada. Uma mão grande, com nós dos dedos salientes e pálida, segurou firmemente a borda do caixão. O pai levantou a cabeça, olhou para Fu Yanzhou, com o olhar vazio. Senhor Fu, a minha filha precisa de descansar em paz. Fu Yanzhou, de olhos vermelhos, engoliu em seco, com a voz rouca. Eu já concordei em casar com ela ontem à noite. Senhor Fu, não faça piadas. A minha Xiao Ya
Já morreu. A mão que segurava a tampa do caixão tinha as veias salientes no dorso. Morta, ela continua a ser a minha esposa. Fu Yanzhou. O pai observou-o em silêncio. Fu Yanzhou dobrou os joelhos, sob o olhar chocado de todos. Este homem que nunca se curvou perante ninguém. Ajoelhou-se diretamente no chão frio. Ajoelhou-se diante do meu caixão. Ajoelhou-se diante do meu pai. Por favor, tio Tim, conceda-me este desejo. Fu Yanzhou ajoelhou-se na sala da vila da família Qin. Não implorou por misericórdia. O pai batia-lhe repetidamente no rosto e nos ombros, até ficar exausto. Foi amparado pelo mordomo. Fu Yanzhou levantou-se com esforço. Cada passo era vacilante. Recusou a ajuda dos outros. Com as mãos trêmulas, limpou cuidadosamente o sangue do canto da boca. Depois, com todo o cuidado, tirou-me do caixão. Era muito leve. Ele preparara-se para usar toda a sua força, mas descobriu que o corpo nos seus braços era leve como uma pena. Apenas restava esta casca frágil. Os olhos de Fu Yanzhou ficaram ainda mais vermelhos. Sob o olhar do pai e de alguns poucos amigos antigos, ele carregou-me, passo a passo, até a parede coberta de crisântemos brancos, em homenagem. Apenas me segurou, em frente ao retrato da minha mãe na parede. Fez uma vénia profunda. Após completar este ritual silencioso, Fu Yanzhou saiu da vila comigo, nos braços. Os assistentes e guarda-costas que esperavam lá fora, ao verem o patrão que ainda há pouco estava furioso, agora com sangue no canto da boca e a segurar um corpo claramente sem vida, ficaram estupefactos. Passem a minha ordem. A voz de Fu Yanzhou estava fria, sem nenhum traço de humanidade. Tragam-me Su Wanwan. Tranquem-na na cave. Sem a minha permissão, ninguém a pode ver. Su Wanwan foi rapidamente levada para a propriedade privada de Fu Yanzhou. Fora do carro, ela gritava e implorava, mas Fu Yanzhou nem baixou o vidro do carro. Apenas ordenou friamente ao motorista: entre. O seu olhar nunca se desviou de mim, que parecia apenas adormecida nos seus braços. Ele levou-me de volta à vila onde nos conhecemos. Aquele lugar que ele prometera que seria o meu porto seguro para sempre. Com todo o cuidado, colocou-me naquela cama pequena. Com medo que eu sentisse frio, cobriu-me com várias camadas de mantas. Ele, que sempre foi tão exigente com a limpeza, agora deitou-se ao meu lado, sem se importar. Apertou o meu corpo frio e rígido contra o peito. Murmurou com uma voz carregada de arrependimento: Qinha, voltamos para casa. A carta de súplica de Su Wanwan dia após dia, entregue pelos seguranças a Fu Yanzhou. Ele rasgava tudo na hora. Finalmente, ele perdeu a paciência. Mandou que colassem a boca de Su Wanwan com fita adesiva. A partir de então, ele nunca mais veria aquelas palavras hipócritas. Ele calculou o dia. 2 semanas depois, ele foi pessoalmente ao porão da mansão, para ver como aquela mulher ficaria depois de perder tudo, que aparência horrível teria, e então, perguntar-lhe pessoalmente quem lhe deu a coragem para ousar mexer com a mulher dele. Mas a cena no porão superou completamente as suas expectativas. Ele pensou que Su Wanwan estaria apenas encolhida num canto suja e imunda, chorando de forma irreconhecível. Mas quando chegou ao local, descobriu que ela estava caída numa poça de sangue, já quase sem vida. O ferimento de bala no ombro dela, limpo e preciso. Era uma técnica que ele conhecia muito bem. Qin Fu Yanzhou olhou para o ferimento. A respiração ficou instável. Quer dizer que foste baleada por Qin ontem à noite? Su Wanwan estava com a respiração fraca, os olhos cheios de medo de quem sobreviveu. Yanzhou, não me atrevo a mentir-te ontem à noite, se não tivesse fingido de morta desesperadamente. Provavelmente nunca mais ao terminar de falar, ela começou a tossir violentamente. Os cantos dos olhos ficaram vermelhos, lágrimas escorreram, fazendo-a parecer ainda mais digna de pena. Fu Yanzhou sorriu com sarcasmo. A pontaria dela deu-te oportunidade de fingir de morta? Su Wanwan baixou os olhos. Acho que ela pensou que um tiro seria suficiente para matar. Por isso, não disparou um segundo tiro. É? Fu Yanzhou aproximou-se passo a passo, apreciando a sua atuação. Então, diz-me ela, que está morta. Por que é que se deu ao trabalho de voltar para te atacar? Os olhos de Su Wanwan mexeram-se. Parecia hesitante. Finalmente tremendo, disse. Provavelmente, tem medo que eu revele que ela fingiu a própria morte para escapar, para fugir com outro homem. O segredo de partir para longe. O que disseste? Fu Yanzhou apertou-lhe o queixo com força. Se ousares dizer uma palavra que seja falsa, sabes como eu lido com isso. Os olhos de Su Wanwan estavam cheios de pavor. Não me atrevo a mentir-te. Yanzhou, na verdade, poucos dias antes de me trancares aqui, eu via com os meus próprios olhos no bosque atrás da vivenda, a encontrar-se com o antigo parceiro dela, Lu Feng. Ainda falaram sobre uma morte falsa, que o plano tinha corrido bem, e que finalmente se podia livrar de ti. Cough, cough. O rosto de Su Wanwan já estava vermelho de sufoco, e a sua expressão denotava sofrimento. Fu Yanzhou ficou estupefacto. Ele já tinha bloqueado todas as informações sobre Qin. Su Wanwan estava trancada numa cave isolada do mundo, e era impossível saber o que se passava lá fora. Ela mencionou a morte falsa com uma precisão impressionante. Diretor Fu, do lado de fora, ouviu-se a voz alarmada do assistente. Diretor Fu, más notícias. A senhora. O que é que se passa com a Qin?
Fu Yanzhou virou-se bruscamente. O corpo da senhora desapareceu. Quando Fu Yanzhou chegou ao esconderijo, a cama já estava vazia. Diretor Fu, todos os guardas aqui foram neutralizados, com uma técnica muito profissional. Só um deles ainda estava consciente, e disse ter visto um homem a levar a senhora. A figura daquela pessoa era muito parecida com o antigo parceiro da senhora, Lu Feng. Fu Yanzhou lembrou-se de repente do ferimento no ombro de Su Wanwan. Aquele disparo que evitava os pontos vitais, mas causava a máxima dor, fora ele próprio quem o ensinara a Qin Ya. Os punhos cerraram-se com força. Fu Yanzhou ficou com os olhos vermelhos. Usar um método tão baixo para se vingar de mim e ainda conspirar com outro homem. Qin Ya. Fu Yanzhou rangia os dentes de raiva. És mesmo boa. Ele deu um murro violento na parede ao lado, e a parede dura rachou de imediato. Todos baixaram a cabeça apressadamente, sem ousar respirar. Fu Yanzhou voltou a levar pessoas para a vila da família Qin. Desta vez, dirigiu-se diretamente ao escritório do meu pai. O mordomo bloqueou-lhe o caminho. Senhor Fu, já levou a menina, e agora entra à força. O que pretende? Fu Yanzhou sorriu com sarcasmo. Por que não chama o seu velho patrão e aquela querida para virem cá fora dizer o que fizeram? Às minhas costas, seu infiel. O mordomo tremia de raiva. A minha menina deu a vida pelo país, ainda não foi enterrada, e o senhor Fu vem agora sujar-lhe o nome. Com que intenção? Asquinhada. Saiam da frente. Se ele está apenas a ser enganado, eu explico-lhe mais tarde. Fu Yanzhou olhou para ele friamente. Mas se ele faz-se de desentendido, não se queixe de eu não respeitar o passado. Dito isto, empurrou o mordomo para o lado e preparou-se para chutar a porta do escritório. Parem, o meu pai rompeu porta fora. A minha alma quis correr para o agarrar. Pai, não vá. Mas como poderia eu segurá-lo? Quando o meu pai se colocou à porta do escritório, Fu Yanzhou, por inércia, empurrou-o com força. O meu pai já é idoso. Com aquele empurrão, caiu para trás, batendo com a nuca no canto da parede, na ponta afiada do expositor. Sangue brotou imediatamente. Pai! A minha alma gritou de desespero. As pupilas de Fu Yanzhou contraíram-se. De repente, Tio Tin, os seguranças e o mordomo acudiram. O meu pai segurava a nuca, com as mãos ensanguentadas. Olhou fixamente para Fu Yanzhou. Os lábios mexeram-se, mas não conseguiu dizer uma palavra. Fu Yanzhou olha horrorizado para a pessoa caída no chão. Há mais de 10 anos, ele ainda era um pobre rapaz sem nada. Foi também neste escritório que o pai lhe bateu no ombro e lhe entregou a filha. Naquela altura, o pai tratava-o como se fosse seu próprio filho. Ensinou-lhe a atirar, contou-lhe sobre os casos e até lhe deu o seu isqueiro da sorte. Fu Yanzhou, instintivamente, tocou no bolso. Aquele isqueiro velho, com o emblema da polícia, ainda estava ali, imóvel. Ele olhou para o sangue no chão e ficou completamente paralisado. Fu Yanzhou passou a noite num banco do corredor do hospital. De madrugada, chegou a notícia de que o pai não resistiu. Pai, se os outros pudessem ver almas, veriam que, neste momento, caído à porta da sala de emergência, não estava apenas Fu Yanzhou. Havia também uma rapariga de vestido comprido, ajoelhada no chão, a chorar, desesperadamente. Fu Yanzhou não sabia como tinha voltado para casa. No dia do funeral do pai, ele também estava vestido de preto, num canto afastado da multidão. A ver o cortejo fúnebre do pai, a afastar-se cada vez mais. Durante um mês inteiro, ele ficou magríssimo, distraído, até que o assistente descobriu que Lu Feng levou uma mulher com uma aparência muito parecida com a minha em direção à fronteira. Quando Fu Yanzhou chegou ao cemitério dos mártires na fronteira, Lu Feng estava cuidadosamente a sentar-me, vestida com um vestido comprido, em frente ao túmulo da minha mãe, inclinando-me suavemente. No segundo seguinte, uma aura assassina veio por trás. Lu Feng virou-se de repente, agarrou um punho que vinha na direção dele e já tinha sacado a arma com a outra mão. Mas parou ao ver quem era. Diretor Fu. Lu Feng guardou a arma, endireitou-se. O cano da arma de Fu Yanzhou já estava premido contra a sua testa. Quem te deu a coragem para mexer com os meus? Lu Feng baixou os olhos, sem dizer uma palavra. Fu Yanzhou, por que é que roubaste o corpo dela? Que relação tens tu com ela? Lu Feng, naquela missão no Triângulo Dourado, a minha vida foi trocada pela da Xiaoya. Fu Yanzhou empurrou o cano com mais força. Não sabes que ela é minha esposa? Levar a minha esposa sem autorização? O que é que pretendes? Inesperadamente, o normalmente calmo, Lu Feng, ergueu a cabeça naquele momento, olhando diretamente nos olhos de Fu Yanzhou. Só sei que um homem que prende a sua amada como um canário, deixando-a ser morta e desmembrada por inimigos, não merece ser chamado marido. O cano da arma de Fu Yanzhou tremeu. Lu Feng, acho que a Xiaoya, se lá em cima souber, não vai querer ter mais nada a ver contigo. Quem te deu a coragem para me falar assim? Fu Yanzhou semicerrou os olhos, e o seu dedo já estava no gatilho. O meu coração apertou-se. Ele vai matá-lo. Mas Lu Feng sorriu. Um sorriso com um toque de alívio. A minha vida é do país. Já devia ter morrido em missão. A Xiaoya era minha parceira. Era minha família. Se a quiseres levar agora,
Podes fazer quando quiseres. Uma bala disparou do cano, rasgando a pele do rosto de Lu Feng. Gritei. Não! A minha mão atravessou a pistola, mas Fu Yanzhou parou sozinho. Devagar, muito devagar, baixou a arma. Ergueu os olhos, olhando para mim, tranquilamente encostada à lápide. Fu Yanzhou falou devagar. Naquele dia, o que é que realmente aconteceu? Lu Feng ergueu a cabeça, surpreendido. Fu Yanzhou, se houver uma única palavra falsa, mando-te para junto dela. Na narrativa de Lu Feng, Fu Yanzhou finalmente soube de tudo o que aconteceu naquele dia. Ele deixou a sua equipa de guarda-costas, mais de elite. Mas não demorou muito. Su Wanwan, com a sua autorização máxima, ordenou que todos se retirassem, e ainda avisou secretamente os restos do cartel sobre a sua localização. Não só isso, ela também cortou toda a eletricidade da vila, bloqueou os sinais de comunicação e trancou todos os portões eletrônicos. O quê? O coração de Fu Yanzhou deu um salto. Como é que ela se defendeu? Ela transformou toda a vila numa armadilha. As facas da cozinha, os candeeiros da sala, usou tudo o que pôde. Sozinha, conteve o grupo durante 3 horas inteiras. Fu Yanzhou sentiu toda a sua força esgotada. Ouviu a sua própria voz fraca. Por que é que não fugiste? A vila tinha um túnel de fuga secreto que desenhei para ela. Ela sabia. Lu Feng baixou a cabeça. Por causa do caso da mãe dela, a última prova estava no cofre da vila. Ela disse-me. Mesmo que morresse, nunca deixaria aquilo cair nas mãos do cartel. Fu Yanzhou fechou os olhos. Na sua mente, via a cena de ele a deitar o bolo ao chão. Na altura, ele disse palavras duras, a repreender-la por nunca deixar de ser tão louca. Pum! Um murro forte bateu no tronco da árvore ao lado. O sangue escorria pelos nós dos dedos. Lu Feng, com o movimento súbito de Fu Yanzhou, assustou-se. Por que é que eu disse aquilo? Lu Feng ficou parado, em silêncio. Fu Yanzhou levantou-se lentamente, limpou o sangue da mão, com um olhar gelado e assustador. Queres fazer justiça por ela, não é? Lu Feng acenou com a cabeça em silêncio. Então volta para a cidade. Contacta o meu advogado principal. Diz-lhe que te autorizo a usar todos os recursos para fazer a família Su desaparecer deste mundo. Lu Feng não fez mais perguntas. Ele também não precisava saber. Ele ligou o carro e foi embora sem deixar rasto. Assim que ele saiu, os guardas trouxeram alguém à sua frente. Diretor, Fu, Su Wanwan, foi trazida. Os pulsos de Su Wanwan estavam vermelhos de amarrados. Assim que chegou, levaram um pontapé na parte de trás do joelho, e caiu de joelhos com um baque. Olhava para Fu Yanzhou, com o rosto cheio de terror. Yanzhou, o que é que se passa? Estes seguranças ousaram tratar-me. Pá! Uma bofetada forte atingiu-lhe a cara. Fu Yanzhou agachou-se. Agarrou-lhe o queixo. Precisas que te lembre do que fizeste? Yanzhou, eu juro que não sei. As lágrimas caíram na mão de Fu Yanzhou. Fu Yanzhou esboçou um sorriso frio. Tirou uma pistola do peito. O cano frio da arma encostou-lhe ao rosto. Não faz mal. Tenho muitas maneiras de te fazer lembrar. Enfiou-lhe o cano da arma na boca. Su Wanwan de repente cerrou os dentes. E o seu olhar para ele deixou de ser terno. Pelo contrário, encheu-se de rancor. Sim, fui eu que revelei a localização dela. E então, Fu Yanzhou franziu a testa. Não só revelei a localização dela, como também disse aos restos do cartel de droga que ela tinha a chave do cofre. Tu? Fu Yanzhou ficou estupefacto. Fu Yanzhou, quem pensas que és? A rede de narcotráfico, que Qin Ya desmantelou, era o maior negócio ultramarino da minha família Su. O meu pai faliu por causa disso. Por isso, é que fizemos o casamento arranjado com a vossa família Fu, para salvar o nosso império empresarial. Achas que eu te amava mesmo? Não sejas ingênua. Olhando para o sorriso sarcástico de Su Wanwan, Fu Yanzhou riu-se de repente. O que é que ele pensava antes? Achava que Su Wanwan era uma mulher ingênua, bondosa, e que precisava de proteção. Fu Yanzhou, podes matar-me. Mas se fosse outra vez, voltaria a fazer o mesmo. Matar-te seria demasiado fácil para ti. Fu Yanzhou guardou a pistola, limpou os dedos. Contacta o contrabandista, leva-a para o norte da Birmânia. Diz-lhes para lhe tirarem os rins, deixem-na viver entre a vida e a morte. A respiração de Su Wanwan parou instantaneamente. Ser enviada para o norte da Birmânia, para ter os órgãos arrancados viva. Que destino a esperava? Ela sabia melhor do que ninguém. Quando a arrastaram, ela lutou violentamente. Gritou como louca. Fu Yanzhou, se tens coragem, mata-me de um tiro. Seu louco, mata-me. Fu Yanzhou não lhe ligou. Ele veio até mim. Ajeitou-me suavemente o cabelo desalinhado na têmpora, com uma voz tão suave como se receasse perturbar o meu sonho. Xiaoya, vamos para casa acertar contas. Depois de Lu Feng voltar para a cidade, o advogado principal de Fu Yanzhou viu os documentos de autorização. Ficou pálido. O presidente Fu vai transferir todas as ações do grupo Fu para um fundo fiduciário de caridade nomeado em homenagem à mãe da Sr. Qin. O quê? Lu Feng ficou chocado. Sem pensar 2 vezes, ele virou imediatamente o carro e voltou para a fronteira. Quando ele recebeu notícias novamente, o covil do traficante já estava em chamas. Fu Yanzhou gastou uma fortuna para montar centenas de soldados reformados das forças especiais, liderou pessoalmente e destruiu todo o cartel de drogas. 3 ao. O novo traficante teve o pescoço torcido por ele. Todos os membros principais foram mortos ou presos.
Mas ele também levou vários tiros. E estava com o último suspiro, apoiado na parede. Ele ajoelhou-se lentamente, exatamente na mesma sala, onde ordenaram que me desmembrassem. No meio das chamas, ele pareceu ver a minha figura usando o vestido que ele me deu, olhando para ele calmamente. Xiao Ya. Ele estendeu a mão para mim. Ao redor, os seguranças. Presidente Fu, gritavam. A mão de Fu Yanzhou caiu. Esta vingança com a morte de Fu Yanzhou e o colapso do cartel de drogas chegou ao fim. Pouco depois, o grupo Fu anunciou que seria administrado por um fundo fiduciário. Alguém sugeriu enterrar o presidente Fu e a CRR Kim juntos, mas no dia anterior ao funeral, o corpo da senhorita Kim desapareceu. Na estrada da fronteira, Lu Feng dirigia e olhou para trás. Deu um último olhar para aquela cidade que enterrou tantas memórias do passado. No banco do passageiro, estava silenciosamente a minha urna. Ele e o carro, sozinhos, desapareceram no horizonte distante. No momento em que a lâmina perfura a pele, o frio faz os ossos tremerem. Fu Yanzhou, seu animal. Eu estava prestes a gritar, quando os traficantes restantes à minha frente sorriram, e com um golpe fui decapitada. A consciência começou a se dissipar. A imagem à minha frente ficou turva. Nos últimos segundos antes da morte, lembrei-me do rosto frio de Fu Yanzhou e das suas palavras venenosas. Ela, só porque foi infiltrada por alguns anos, já se acha uma grande heroína. Canalha. Se houver uma próxima vida, nunca mais te amarei. Senhorita Kim. O diretor Fu disse que não pode sair esta noite. Abri os olhos com um sobressalto. A voz respeitosa do segurança veio de fora da porta. Fiquei a olhar para o teto familiar e cravei os dedos na palma da mão. Dói. Dói a sério. Eu renasci. Respirei fundo, forcei-me a acalmar. Que horas são? Peguei no telemóvel rapidamente. Faltam 10 dias para eu ser desmembrada. Ainda dá tempo. Apertei os dentes, levantei-me da cama. Na vida passada, fui mantida em cárcere privado nesta vivenda, à espera que Fu Yanzhou mudasse de ideias. O que veio foi Su Wanwan, a retirar todos os seguranças e a revelar a minha localização aos traficantes. Nesta vida, não vou esperar mais. Quero viver, quero que o meu pai viva, quero que aqueles que me mataram paguem com a vida. Não hesitei. Fui direta ao quintal dos fundos da vivenda. Na vida passada, Fu Yanzhou, para me impedir de fugir, montou uma rede apertada. Mas ele não sabia que esta vivenda foi desenhada pela minha mãe em vida e que há um túnel secreto no subsolo, que leva diretamente ao bosque, a 2 quilômetros. Entrei no túnel e corri a toda a velocidade. Às 3 da manhã, apareci à porta da casa do meu pai. Quando o mordomo abriu a porta, assustou-se a ponto de quase gritar. Senhorita, como é que... O pai está? O Sr. Kim está no escritório. Subi diretamente ao segundo andar. Empurrei a porta. O meu pai levantou a cabeça, e no momento em que me viu, levantou-se de repente. Filha, o que fazes aqui? Respirei fundo. Olhei-o nos olhos. Fu Yanzhou vai casar-se com Su Wanwan. Daqui a 10 dias, a Su Wanwan vai mandar embora todos os seguranças e divulgar a minha localização aos restos do cartel. Eles vão levar-me e desmembrar-me. O rosto do meu pai ficou pálido num instante. Oh, o que é que estás a dizer? Ele olhou para mim, com a voz a tremer. Como é que sabes o que vai acontecer daqui a 10 dias? Xiao Ya, tu, sei que não acredita. Interrompi-o, com uma voz assustadoramente calma. Mas cada palavra que digo é verdade. A Su Wanwan vai usar a autorização máxima do Fu Yanzhou para dissolver toda a segurança. E o Fu Yanzhou vai pensar que estou só a fazer-lhe birra. O meu pai fixou o olhar em mim, com luta, dúvida, dor nos olhos. No fim, só deixou escapar um suspiro. Mesmo que não consiga compreender o que dizes. Ele segurou a minha mão e disse, a tremer. Mas és minha filha, acredito em ti. Diz-me o que é preciso fazer. O pai faz tudo o que dizes. Senti os olhos a arder. Obrigada, pai. O meu pai passou a mão pela cara. Pegou no telefone. Lao Shen. Arranja-me alguém. Um ex-policial de elite. De preferência das forças especiais. A minha filha precisa de proteção. Desligou o telefone, olhou para mim, com os olhos vermelhos. Xiao Ya, desta vez, o pai não vai deixar-te enfrentar isto sozinha. Eu sorri. Pois é, desta vez, não estou sozinha. Na manhã seguinte, a campainha tocou. Olhei pela janela e vi um homem estranho à porta, com cerca de 30 anos, corpo ereto, olhar afiado, a típica aura de um ex-militar. Xiao Ya, ele chegou. O meu pai foi à porta, abriu-a. Lao Tin, a voz do homem era grave, com um tom ligeiramente rouco. Sichuan, entra. Eu estava no topo das escadas, a observar este homem chamado Shen Sichuan. Ele ergueu a cabeça. No momento em que os nossos olhares se cruzaram, ficou paralisado. Naquele momento, vi uma forte emoção passar nos olhos dele. Mas rapidamente, ele baixou o olhar, recuperando a calma. Olá, CRRA, Kim. A voz foi educada, distante, como se fôssemos estranhos, a conhecer-nos pela primeira vez. Estranho. Franzi o sobrolho. Mas não pensei muito nisso. Shen Sichuan, ex-polícia de elite, já cumpriu missões antiterroristas na fronteira. O meu pai apresentou-o. Daqui em diante, ele será responsável pela tua segurança. Obrigada. Acenei com a cabeça. Virei-me e subi as escadas.
Assim que cheguei ao patamar, ouvi o meu pai dizer em voz baixa: Sichuan, a situação da minha filha é um pouco especial. Parei. Ela disse que daqui a 10 dias, alguém vai tentar magoá-la. Por isso, conto contigo. Compreendo. A voz de Shen Sichuan era muito suave, mas carregava uma certa determinação. Vou proteger lá, com a minha vida. Com a minha vida? O meu coração deu um salto. Estas palavras soam tão estranhas. Olhei fixamente para ele sem dizer nada. Este homem tem problemas. A reação dele foi demasiado intensa. O seu olhar era demasiado familiar. Como se nos conhecêssemos há muito tempo. À noite, deitada na cama, a mente não parava de rever a reação de Shen Sichuan. O seu olhar, o seu tremor, tudo tão estranho. A menos que ele também tenha passado por algo semelhante. Sentei-me de repente. Não. Se fosse apenas uma experiência semelhante, ele não teria perdido a compostura assim. O olhar que me lançou não era o olhar de um estranho. Era o olhar de quem reencontra algo que pensava ter perdido. Será que no futuro ele me conhece? Abanei a cabeça. Deixa para lá. O mais importante agora é lidar com Su Wanwan e o traficante. O resto, deixamos para depois. Deitei-me de novo. Fechei os olhos. Do lado de fora da janela, uma figura estava parada debaixo da árvore, olhando para cima, para o meu quarto. Nos seus olhos, uma tristeza sem fundo. Terceiro dia. Fu Yanzhou chegou. Qin Fu Yanzhou entrou pela porta, rosto lívido. Su Wanwan seguia atrás dele, olhos vermelhos, com ar de quem sofreu uma grande injustiça. Ainda sabes voltar? Fu Yanzhou estava no centro da sala, radiando raiva. Eu coloquei-te em prisão domiciliária. Foi pela tua segurança. E tu feriste os seguranças, fugiste sem permissão, Tinha. O que é que queres? Afinal, desci lentamente as escadas, olhando para o seu rosto furioso, sem qualquer emoção no coração. Senhor, Fu. A minha voz estava calma. Aqui é a casa dos Qin. Não é a tua mansão. Não tens o direito de me interrogar aqui. Fu Yanzhou ficou atônito. Su Wanwan aproveitou imediatamente a oportunidade. Disse, com olhos lacrimejantes. Yanzhou, a irmã, pode ter mal entendido. Não devíamos ter vindo tão impulsivamente. Cala-te. Olhei friamente para ela. Na minha casa. Ainda não é a tua vez de falar. Su Wanwan ficou pálida. As lágrimas caíram imediatamente. Fu Yanzhou gritou furioso. Deu um passo à frente. Já chega? O que é que Wanwan te fez? Para estar tão agressiva? Eu ri. Na vida passada ouvi esta frase inúmeras vezes. Cada vez, era como uma faca a cravar-se no coração. Desta vez, só acho ridículo, senhor. Fu. Tirei um documento da mala. Atirei aos seus pés. Acordo de divórcio. Assina. Fu Yanzhou ficou paralisado. Ele olhou para baixo para os documentos espalhados no chão. Levou um bom tempo a processar. O que disseste? Eu disse assina divórcio. Palavra por palavra, claro e firme. O rosto de Fu Yanzhou escureceu instantaneamente. Qin, o que estás a fazer outra vez? Ele riu-se com sarcasmo. Para impedir o meu noivado com a Wanwan. Até usaste o divórcio para me ameaçar. Não estou a ameaçar-te. Olhei para os olhos dele, com um tom calmo. Estou a falar a sério. Tu e a Su Wanwan são feitos um para o outro. Não quero mais ser a outra. Um lampejo de orgulho passou pelo rosto de Su Wanwan. Mas Fu Yanzhou ficou furioso. A outra? Tinha. Estás maluca? Ele agarrou-me o pulso. Eu e a Wanwan temos apenas um casamento por conveniência. Tu é que és a minha esposa. Agora vens com a história do divórcio? É para me obrigar a cancelar o noivado? Digo-te. Já. Impossível. Shen Sichuan apareceu de repente na sala. Ele estava atrás de mim. Olhava para Fu Yanzhou com um olhar frio. Eu disse. Larga. Fu Yanzhou franziu o senho. Quem és tu? Sou a pessoa que protege a senhorita. Qin. Shen Sichuan deu um passo em frente e agarrou o pulso de Fu Yanzhou. Ingo. Crack. Ouviu-se um estalo seco. Fu Yanzhou deu um grito de dor. Largou a minha mão. Tu ousas bater-me? Fu Yanzhou ficou furioso. Levantou a mão para ripostar. O olhar de Shen Sichuan ficou frio. Deu-lhe um murro direto na cara. Bum! Fu Yanzhou caiu no chão. Fez-se um silêncio mortal na sala. Su Wanwan atirou-se com um grito. Yanzhou, olhei para Fu Yanzhou caído no chão. Não senti qualquer emoção. Na vida passada, ele, por causa da Su Wanwan, manteve-me em prisão domiciliária. Partiu a urna da minha mãe. Este murro, ele deve-mo. Quem és tu? Fu Yanzhou tapava o rosto. Olhava incrédulo para Shen Sichuan. Shen Sichuan olhava para ele de cima para baixo, com um olhar de repulsa sem disfarce. Quem eu sou, não interessa. Ele deu uma risada sarcástica. O importante é que a senhorita Qin não te quer ver. Portanto, sai daqui. O rosto de Fu Yanzhou alternava entre o branco e o vermelho. Ele olhou fixamente para Shen Sichuan e depois olhou para mim. Um brilho perigoso passou pelos seus olhos. Está bem. Muito bem. Ele levantou-se, ajeitou a gola. Qin, tu estás cada vez mais atrevida. Eu só fiz um casamento de negócios com Wanwan, e tu arranjaste-me um amante. Quero mesmo ver até quando vais conseguir ser tão arrogante. Dito isto, ele puxou Su Wanwan e virou-se para sair. Bam! A porta foi batida com força. Na sala, ficamos só eu e Shen Sichuan. Virei-me para olhar para ele. Ele ainda mantinha a mesma postura de antes, com os punhos cerrados, todo tenso. Shen Sichuan, chamei-o pelo nome. Ele acordou de repente. Virou-se para mim. Senhora Qin, desculpe.
Obrigada. Interrompi-o. Ele ficou estupefacto. Obrigada por me ter dado aquele soco. Sorri. Era algo que sempre quis fazer. O olhar de Shen Shichuan tornou-se subitamente complexo. Ele olhou para mim. O seu pomo de Adão moveu-se para cima e para baixo. Depois de muito tempo, disse: Não tem de quê. Ele não merece tocar em ti. Estas palavras foram ditas tão baixinho, mas, estranhamente, fizeram-me sentir um choque no coração. Fiquei a olhar fixamente para ele. Ele também olhou fixamente para mim. Aren e os nossos olhares cruzaram-se no ar, como se quisessem penetrar as almas um do outro. Shen Shichuan, comecei a falar. Não nos conhecemos de algum lado? O seu olhar vacilou por um momento. Não. Ele baixou a cabeça. É a primeira vez que nos vemos, senhora Tin. Dito isto, ele virou-se e foi embora. A sua figura ainda parecia desolada. Fiquei parada, a olhar para suas costas. O pensamento louco no meu coração tornava-se cada vez mais forte. Este homem tem com toda certeza algo de errado, e ele conhece-me. Não a mim de agora, mas a mim, do futuro. Nos dias seguintes, comecei a investigar a família Su a fundo. A memória da minha vida passada é a minha maior vantagem. Sei das transações financeiras entre a família Su e o cartel de droga. Estão no computador pessoal de Su Wanwan, numa pasta encriptada. Mas preciso de provas concretas. Preciso de provas que os enviem diretamente para a prisão. Tarde da noite, infiltrei-me na vila da família Su. Saltei o muro, evitei as câmaras, arrombei a janela. Tudo de uma só vez. A minha vida passada como agente infiltrada serviu de muito nesta vida. Entrei no escritório. Liguei o computador de Su Wanwan. A password era o aniversário dela. Na vida passada, via-a introduzi-lo uma vez. Lembrei-me até agora. O ecrã do computador acendeu-se. Procurei os ficheiros rapidamente. Encontrei. Abri. Dentro estavam registros de transferências enormes. Os destinatários eram todas contas conhecidas associadas ao cartel de droga. De repente, ouvi passos lá embaixo. O meu coração apertou-se. Retirei a pendrive. Desliguei o computador. Escondi-me atrás das cortinas. A porta foi aberta. Su Wanwan entrou. Com o telemóvel na mão. Eu sei. Fica descansada. Eu trato da Tinha. Ela disse em voz baixa. Dentro de alguns dias, faço-a desaparecer para sempre. Fu Yanzhou. O que é que ele pensa que é? É apenas uma peça minha. Quando Qin Ya morrer, o grupo Fu será nosso. Apertei os punhos, como esperava. O alvo dela nunca foi Fu Yanzhou, mas sim o grupo Fu e a minha vida. Fugi rapidamente. No momento em que aterrei, uma mão agarrou-me de repente. Reagi instintivamente, e desferi um murro, mas o outro apanhou-o com firmeza, e disse em voz baixa, sou eu, Shen Shichuan. Fiquei surpreendida. O que estás a fazer aqui? Segui-te. Ele soltou a mão. Com um olhar complicado. Sabia que virias aqui. Olhei fixamente para ele. Ele acertou outra vez. Como é que ele sabia que eu viria? Shen Shichuan. Quem és tu realmente? Pergunto em voz baixa. Shen Shichuan ficou em silêncio por um momento. Diz, em voz baixa. Astarotal. Alguém que te deve. Singert. Qin. Você está a investigar a família Su, certo? Não neguei. Posso ajudá-la? Ele olha para mim. Com um olhar sério. Por que me ajuda? Pergunto desconfiada. Shen Shichuan sorriu amargamente. Porque ele fez uma pausa. No final, disse apenas. Porque lhe devo, sempre a mesma frase. Fitei-o, tentando encontrar alguma falha no seu rosto. Mas o seu olhar era demasiado sincero. Tão sincero que era impossível duvidar. Está bem. Acabei por acenar com a cabeça. Então, vamos cooperar. Mas tem uma condição. Qual? Não me pergunte por que sei estas coisas. Olho para ele. Da mesma forma, também não lhe pergunto. Por que me ajuda? Cada um obtém o que precisa. É só isso. Os olhos de Shen Shichuan brilharam com um lampejo de dor. Mas ele acabou por acenar com a cabeça. Está bem. Na semana seguinte, Shen Shichuan ajudou mesmo muito. Ele conseguiu a chave da cave da mansão da família Su. Ele invadiu o sistema de comunicações dos restos do cartel de droga. Ele até encontrou a família Su e o grupo de traficantes estrangeiros as gravações da videoconferência. Cada prova era suficientemente fatal. Quem é você, afinal? Não pude evitar perguntar de novo. Shen Shichuan estava a organizar os documentos. Ao ouvir isto, fez uma pausa nos seus movimentos. Alguém que trabalhou no sistema de informações. Ele disse calmamente. Fito o seu perfil. Os seus traços são profundos. Nariz alto e reto. Linha do maxilar definida. Inexplicavelmente, parece-me familiar. Como se já o tivesse visto em algum lado. Snida, Qin, Shen Shichuan virou a cabeça de repente e encontrou o meu olhar. O que está a olhar? Voltei a mim. Nada. E ele sorriu. Havia amargura naquele sorriso. Se um dia vier a saber quem sou e vai odiar-me, franzo a testa. O que quer dizer? Shen Shichuan abanou a cabeça. Nada. Apenas uma hipótese. Ele levantou-se e entregou-me os documentos organizados. Estas provas são suficientes para derrubar a família Su. A seguir, o que tenciona fazer? Peguei nos documentos, disse com gravidade. Entregá-los ao meu pai, para que ele, através dos canais oficiais, meta a família Su na prisão. Quanto a Fu Yanzhou, sorriu com sarcasmo. Deixa-o continuar a representar com Su Wanwan. De qualquer forma, em breve, ele vai descobrir que tipo de pessoa é a mulher que ele ama. Shen Shichuan olhou para mim. Um lampejo de emoções complexas passou nos seus olhos. Qin Ya, de repente chamou meu nome. Não, S-R-T, Qin, mas Qin Ya, é. Levantei a cabeça. Ele olhou para mim. A maçã de Adão mexeu-se, como se tivesse 1000 palavras para dizer.
mas no final, apenas se resumiu a uma frase. Cuidado com Su Wan. Ela é mais louca do que imaginas. As palavras de Shen Shichuan. Cumpriu-se a profecia. Cumpriu-se a profecia. Na noite seguinte, tarde, o assassino chegou. Eu estava no quarto a organizar as provas, pronta para entregar ao meu pai no dia seguinte. De repente, ouviu-se um som muito leve, de algo a cortar o ar, vindo da janela. Desviei-me rapidamente. Uma faca passou a roçar a minha face, e cravou-se na parede. O homem de preto saltou pela janela. Sem dizer uma palavra, atirou-se a mim. Rolei para o lado para evitar. Agarrei no candeeiro da mesa e atirei-lhe. Pum! O homem de preto bloqueou com o braço e continuou a avançar. Maldição! É um assassino profissional. Entrei em combate corpo a corpo com ele, trocando golpes. Os movimentos dele eram cruéis. Cada golpe era letal. Defendia-me como podia, mas estava cada vez com mais dificuldade. A minha vida de infiltrada aperfeiçoou as minhas capacidades, mas ele era claramente um mercenário de alto nível. Uma facada no meu braço, o sangue jorrou imediatamente. Ah! Soltei um gemido e cambaleei. O homem de preto aproveitou a oportunidade e apunhalou-me direto ao peito. Pum! A porta foi chutada com força. Shen Shichuan entrou de rompante, agarrou o pulso do assassino e deu-lhe um arremesso por cima do ombro. Crack! O braço do assassino foi torcido até partir. Ah, mas não era o único assassino. Mais 3 homens de preto saltaram pela janela. Ai, o olhar de Shen Shichuan ficou frio e colocou-se à minha frente para me proteger. Ele disse em voz baixa: fica atrás de mim. Apertei os dentes. Eu consigo. Ouve-me. Ele gritou. Fiquei surpresa. Shen Shichuan já tinha avançado. 1 contra 4. Os seus movimentos eram incrivelmente rápidos. Cada golpe era preciso e letal. Um homem de preto foi atingido na têmpora com um pontapé e desmaiou no local. Outro teve o pescoço torcido. O terceiro sacou uma arma. Pum! Shen Shichuan foi mais rápido. Tomou-lhe a arma e disparou. O homem de preto caiu. O último assassino viu que a situação era má e virou-se para fugir. Shen Shichuan perseguiu-o até a janela e acertou-lhe na perna com um tiro. Ah! O assassino caiu aos gritos. O quarto ficou em silêncio. Shen Shichuan virou-se, coberto de sangue. Estás bem? Ele veio rapidamente até mim. Agarrou no meu braço ferido para examinar. É só um arranhão. Não é nada. Estás a sangrar tanto. A voz dele tremia. Levantei a cabeça. Vi o medo e a dor nos olhos dele. Aquele olhar era tão familiar. Shen Shichuan. Olhei fixamente para ele. Por que é que és tão bom para mim? Os gestos dele pararam, os dedos ainda parados à beira do meu ferimento, a tremer ligeiramente. Araramã, por quê? Ele baixou a cabeça. Com voz rouca, porque não quero perder-te outra vez. Outra vez. Esta palavra, como um relâmpago a rasgar o nevoeiro. Perder outra vez. Agarrei-lhe no colarinho. Shen Shichuan, quem és tu, afinal? O que queres dizer com outra vez? Outra vez. Quando é que me perdeste? Shen Shichuan levantou a cabeça. Nos olhos, uma tristeza, sem fundo. Kinha, ele estendeu a mão. Queria tocar no meu rosto, mas os dedos pararam a 1 centímetro da minha face. Desculpa, ele disse em voz baixa. Não posso dizer-te. Pelo menos, ainda não posso. Do andar de baixo, ouviu-se a voz do meu pai. Xiaoya. O meu pai e o mordomo subiram a correr. Ao ver os corpos espalhados pelo chão, ficaram pálidos. Ai, o que é que se passou? Os assassinos enviados por Su Wan, disse eu, calmamente. Parece que ela já percebeu que a estou a investigar. O meu pai ficou lívido. Aquela bruxa. Ele olhou para Shen Shichuan. Shichuan, obrigado. Shen Shichuan abanou a cabeça. É o meu dever. Ele olhou para mim, com um olhar complicado. Senhor, Qin, sugiro que reforcemos a segurança. Já que Su Wan agiu, não vai desistir facilmente. A seguir, ela vai ficar ainda mais desesperada. Ah, o meu pai assentiu. Amanhã vou procurar um velho camarada, para trazer mais pessoal. Além disso, ele olhou para as provas que tinha na mão. Estas coisas. Amanhã vou entregá-las ao departamento antidrogas. A família Su tem de pagar o preço. 2 dias depois, o meu pai foi sequestrado pelo chefe do cartel, o Cobra. Na vida anterior, foi ele quem ordenou que me desmembrassem e exigiu que eu entregasse a prova que a minha mãe escondeu. Naquela altura, senão, despedaçariam o meu pai. Shen Shichuan estava atrás de mim com uma expressão sombria. Vou contigo. Não abanei a cabeça. Ele exige que eu vá sozinha. Kinha, Shen Shichuan, agarrou-me pelo ombro. É uma armadilha. Se fores, vais morrer. Eu sei, disse calmamente, mas o meu pai está nas mãos deles. Tenho de ir, então ainda menos te posso deixar ir sozinha. O olhar de Shen Shichuan era resoluto. Nunca te deixarei ir sozinha para a morte. Não consegui demovê-lo. Acabei por concordar. Quando estávamos prestes a partir, ouviu-se uma voz do lado de fora. Esperem, eu também vou. Uma figura alta. Entrou por volta dos 30 anos. Sobrancelhas retas e olhos brilhantes. Olhar penetrante. Quando me viu um lampejo de emoção complexa, passou-lhe nos olhos. Xiaoya. Fiquei estupefacta. Esta voz. Lu Feng. Sou eu. Lu Feng aproximou-se rapidamente de mim. Acabei de voltar da fronteira. Ouvi dizer que estás com problemas. Na vida anterior, Lu Feng era o meu melhor parceiro. Durante a missão no Triângulo Dourado, lutamos lado a lado, partilhamos a vida e a morte. Depois de nos reformarmos, perdemos o contato. Até depois de eu morrer, foi ele quem levou as minhas cinzas.
Como é que soubeste? O velho Qin ligou-me, pediu-me para voltar para te proteger. Lu Feng olhou para mim com um olhar suave. Xiaoya. Não vou deixar que te aconteça nada. Shen Shichuan deu subitamente um passo em frente, interpondo-se entre mim e Lu Feng. Ela está sob a minha proteção, disse ele friamente. Lu Feng franziu o sobrolho, examinando Shen Shichuan. Quem és tu? Shen Shichuan, segurança da família. Tim, segurança. Lu Feng solta um riso frio. Sou o parceiro da Xiaoya, amigos de vida ou morte. Tu, um segurança, que direito tens? Basta. Interrompo-os. Agora não é hora para discutir isso. O meu pai ainda está com eles. Temos de agir imediatamente. Os dois homens trocam olhares. Nenhum deles volta a falar. Mas o clima de tensão no ar está cada vez mais forte. Fábrica abandonada nos arredores. Nós três infiltramo-nos. Vanducon. Acabou por ser uma armadilha. De repente, holofotes acendem-se à nossa volta. Dezenas de armas apontam para nós. O irmão Cobra sai das sombras. Dois capangas escoltam o pai, com o rosto ensanguentado. Xiaoya, foge rápido. O pai grita. Pai, as provas. O irmão Cobra aponta a arma à cabeça do pai. 10 segundos. 10, 9, 8. Entrego. No momento em que pego na pendrive, Shen Shichuan move-se. Bang! Ele dispara e acerta na arma do irmão Cobra. Ação. Lu Feng ataca ao mesmo tempo. Estrondos de tiros. Corro em direção ao pai. Corto as cordas. As balas sibilam. Shen Shichuan salta e fica à nossa frente. Puff. 3 tiros. 4 tiros. 5 tiros. Vai! Ele grita e empurra-me. Lu Feng levanta o pai ao colo. Xiaoya, depressa. Shen Shichuan cobre a nossa retirada. O seu corpo é crivado de balas. 7º tiro. Ele finalmente cai. Shen Shichuan. Lu Feng detona a bomba. Chamas sobem ao céu. Viro-me. Shen Shichuan está deitado no mar de fogo, imóvel. A ambulância entra a uivar no hospital. Shen Shichuan é levado para a sala de emergência. As minhas mãos estão cobertas de sangue. Os familiares não podem entrar. A enfermeira impediu-me. A porta fecha-se. A luz vermelha acende-se. Sento-me no chão, exausta. Xiaoya, o meu pai, aproxima-se. Estás bem? Abano a cabeça. Não consigo falar. Ele vai ficar bem. Lu Feng segura a minha mão. Os olhos dele mostram compaixão, frustração e ciúmes. Aquele Shen Shichuan. Quem é ele realmente? Fico em silêncio. O som de passos chega do fundo do corredor. Fu Yanzhou. O que é que vieste fazer? Lu Feng coloca-se à minha frente. Qinya, agora, tens tantos homens ao teu lado. Fu Yanzhou ri com sarcasmo. O que disseste? Lu Feng ergue o punho. Basta, grito. Os dois param. Senhor Fu, por favor, vá embora. Digo friamente. Qinya, ouvi dizer que tiveste problemas. Vieste para gozar? Ou para verificar, em nome de Su Wanwan, se estou morta? Fu Yanzhou fica chocado. Impossível. A Wanwan, quem sequestrou o meu pai hoje? E, a Wan, foi alguém da família Su. Lu Feng tira o telemóvel. Reproduz a gravação. A voz de Su Wanwan ouve-se. Qinya tem de morrer. Fu Yanzhou é apenas uma ferramenta. Fu Yanzhou fica pálido. Recua cambaleando. Impossível. E ela mandou assassinar-me 3 vezes. Matou a minha mãe, e achas que ela é boa? Rio com desdém. Fu Yanzhou baixa a cabeça. Desculpa, eu errei. Não preciso das tuas desculpas. Viro-me. Some da minha vida. Dá-me uma oportunidade. Não. Fu Yanzhou sorri amargamente. Já tens outro homem ao teu lado. Qinya, tu mudaste. Não respondo. Ele vira-se e vai embora. Ao chegar ao fim, ele para. Amei-te. Só que amei tarde demais. Cretino. Lu Feng bufa. Ele segura a minha mão. Xiaoya. Todos estes anos, sempre quis dizer-te. Desculpa interromper. Uma polícia entra. Sobre o caso de sequestro. Precisamos da vossa colaboração para a investigação. Além disso, a identidade de Shen Shichuan é estranha. Só apareceu nos registros há 15 dias. Antes disso, não existia de todo. Fico chocada. Suspeitamos que a identidade dele seja falsa. A polícia olha para mim. O que sabe sobre ele? Tento falar. A luz da sala de emergência apaga-se de repente. O médico sai. Está cá a família? Estou aqui. Como é que ele está? A cirurgia correu bem. Mas o quê? Agarro o médico. Perdeu demasiado sangue. Está inconsciente. A médica suspira. Talvez alguns dias. Ou talvez, nunca mais acorde. A porta da U se abre. Shen Shichuan está deitado na cama, pálido, cheio de tubos. Levou 7 tiros por mim. Cada tiro, em zonas letais. 3 dias depois, Shen Shichuan ainda está em coma. O incidente da família Su explodiu. A polícia faz uma rusga. Prenderam Su Wanwan a destruir provas. As notícias cobrem tudo. Fu Yanzhou está em frente à esquadra. Olha friamente para Su Wanwan a ser levada. Yanzhou, salva-me! Ela luta desesperadamente. Mataste a mãe de Qinya. E ainda queres matá-la. Fu Yanzhou vira-se. Não mereces viver. De noite fico à espera fora da UCI. Lu Feng traz café. Esse Shen Shichuan, sabes realmente quem ele é? Confio nele. Por quê? Porque ele disse que não quer perder-me novamente. A palavra novamente significa que ele já perdeu antes. Mas vocês conhecem-se há apenas 15 dias. Lu Feng. Se eu disser que neste mundo existe realmente renascimento, acreditas? Lu Feng fica estupefacto. Bip, bip, bip. De repente soa um alarme urgente na UCI. O coração do paciente parou. Corro para a janela de vidro. A médica está a fazer reanimação. Choque. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O eletrocardiograma é uma linha reta. Não! Empurro a porta e entro. Agarro a sua mão fria. Shen Shichuan. Acorda!
Ainda me deves uma explicação. Lágrimas caem no rosto dele. A médica abana a cabeça. Desculpe. Fizemos o que pudemos. Não. Os dedos de Shen Shichuan mexeram-se. Ele mexeu-se. Aparece uma ligeira oscilação no eletrocardiograma. Ai. Abatimento. Continuem a reanimação. Meia hora depois. Milagre. Ele acordou. A médica diz, exausta, mas está instável. Ele quer ver-te. Entro na UCI a correr. Shen Shichuan esboça um sorriso fraco. Qin, Ia. Estou aqui. Desculpa. Mentite. O quê? Sou Fu Yanzhou. Os olhos dele estão cheios de dor. Renasci como Fu Yanzhou, de outra linha temporal. Vim para este mundo, para expiar os meus pecados. Fico paralisada. Impossível. Tu és Shen Shichuan. Shen Shichuan é apenas um nome. A minha alma é Fu Yanzhou, aquele que te matou. As lágrimas dele escorrem. Desculpa, Qinya. Desculpa. Soltei a mão dele. Um passo para trás. 2 passos. 3 passos. Até encostar as costas na parede. O que disseste? A minha voz está a tremer. Shen Shichuan. Fu Yanzhou, olha para mim. E, os olhos cheios de desespero. Sou o Fu Yanzhou, que te matou. Depois de morrer, viajei para esta linha temporal. Queria proteger-te e redimir-me. A cada palavra que dizia, ele fazia uma longa pausa. Então a minha voz ficou embargada. Então sabias desde o início que eu renasci? Então sabias que a Su Wanwan me ia prejudicar? Então sabias que o traficante ia aparecer? Então enganaste-me do princípio ao fim. Shen Shichuan fechou os olhos com dor. Desculpa. Ness, por que não disseste antes? Gritei. Por que me enganaste? Se tivesses dito antes, se me tivesses contado mais cedo, não consegui continuar. Se ele tivesse dito antes, o que teria acontecido? Teria eu perdoado? Teria eu aceitado? Não. Odeio o Fu Yanzhou. Odeio a sua traição. Odeio a sua frieza. Odeio-o por me ter matado. Mesmo que ele tenha renascido, mesmo que queira redimir-se, nunca o perdoarei. Por isso não ousei dizer. Fu Yanzhou disse em voz baixa. Tive medo que, se soubesses, não me deixasses proteger-te. Tive medo que me odiasses. Já te odeio. As lágrimas romperam. Fu Yanzhou, odeio-te tanto. Sabes? Como é que morri na vida passada, desmembrada, cortada aos bocados, um golpe de cada vez. E tu, estavas a noivar com a Su Wanwan. Sabes, como é que o meu pai montou o meu corpo? Sabes, quão desesperada eu estava, quando morri? Eu sei, as lágrimas de Fu Yanzhou caíram. Eu sei de tudo. Eu vi o teu cadáver. Eu vi o tio Qin caído num charco de sangue. Eu arrependi-me. Eu colapsei. Eu desmantelei todo o cartel de narcotráfico. E depois, eu também morri. Quando morri só tinha um pensamento. Se pudesse recomeçar, proteger-te-ia com certeza. Ele olhou para mim. Havia nos olhos dele uma dor insondável. Então, quando viajei até aqui, e vi-te vivo, juro que desta vez, não vou deixar-te magoar. De repente, ouvem-se passos do lado de fora da porta. Lu Feng entrou precipitadamente, e viu o meu rosto coberto de lágrimas, e imediatamente, olhou alerta para a cama do hospital. Xiaoya, o que se passa? Ele enganou-me. Eu disse, com a voz embargada. A expressão de Lu Feng mudou. Deu um passo à frente. O que é que ele te fez? Nesse momento, ouviu-se novamente uma voz do lado de fora. Qin, Ya. Eu virei a cabeça. Fu Yanzhou. A Fu Yanzhou, da linha temporal original, estava parada à porta. Ela viu Shen Shichuan na cama, e ficou completamente atônita. Qinha. Quem é ele? Afinal, eu fechei os olhos. Ele é um outro tu. O Fu Yanzhou, na cama falou de repente. Ele olhou para si mesmo à porta. Nos olhos dele havia emoções complexas. O Fu Yanzhou de outra linha temporal, o corredor estava em completo silêncio. O Fu Yanzhou vilão ficou paralisado, olhando incrédulo para a pessoa na cama. O que disseste? Eu disse. O Fu Yanzhou na cama disse com dificuldade. Eu sou tu. Um tu de outro mundo. Um tu que mataste Qin Ya. O Fu Yanzhou vilão ficou pálido. Impossível. Ele murmura para si mesmo. Isto é impossível. Como é que existem 2 de mim? Porque viajei no tempo. Fu Yanzhou, na cama de hospital, sorria amargamente. No meu mundo, Qin Ya morreu. Foi Su Wanwan quem a matou. E eu vi-a morrer sem poder fazer nada. Então, quando viajei para aqui, jurei protegê-la. Mesmo que me custasse a vida. O canalha do Fu Yanzhou recua cambaleando. Encosta-se na parede. Olha para si mesmo na cama de hospital. Depois, olha para mim. Então é por isso que a Qinya é tão fria comigo? Porque noutro mundo eu matei-a? Ninguém responde. Por isso é que ela queria divorciar-se a todo custo. Por isso é que ela me odeia tanto. O canalha do Fu Yanzhou cobre o rosto com as mãos. O que é que eu fiz? Basta. Lu Feng grita de repente. Ele olha para Fu Yanzhou, na cama de hospital, com raiva mal disfarçada nos olhos. Tu és o Fu Yanzhou. O Fu Yanzhou que matou a Xiaoya. Ele agarra rapidamente a almofada da cabeceira. Vai tapar-lhe a cara. Mereces morrer. Lu Feng, corro e seguro-o. Não. Por quê? Lu Feng, de olhos vermelhos. Xiaoya, ele matou-te. Mesmo que seja noutra linha temporal, ele matou-te. Ele não merece viver. Mas ele... Olho para Fu Yanzhou, moribundo na cama de hospital. Mas ele também levou 7 tiros por mim. Xiaoya, acorda. Ele é o Fu Yanzhou. O Fu Yanzhou, que te traiu e matou. Eu sei. As lágrimas voltam a escorrer pelo meu rosto. Eu sei. Mas, Lu Feng, ele levou 7 tiros por mim. Ele quase morreu. Eu não sei o que fazer.
Lu Feng, olha para mim. Os olhos dele estão cheios de dor. Xiao Ya, ele solta a mão, sorri amargamente. Tu apaixonaste-te por ele, certo? E, que, fico paralisada. Apaixonaste-te por este Shen Shichuan. A voz de Lu Feng treme. Mesmo que ele seja Fu Yanzhou, mesmo que ele te tenha matado, ainda assim, te apaixonaste por ele. Abri a boca para negar, mas as palavras não saíram. Estou apaixonada por ele? Apaixonada por este Fu Yanzhou, chamado Shen Shichuan? Não sei. Só sei que, quando ele levou um tiro por mim, o meu coração tremeu. Quando ele disse que não queria perder-te outra vez, o meu coração doeu. Quando ele está aqui deitado, moribundo, eu queria morrer no seu lugar. Isto é amor? Não sei. Só sei que não o quero ver morrer. Desculpa, sussurrei. Lu Feng sorriu amargamente. Não precisas de pedir desculpa. O amor não é racional. Ele virou-se e foi-se embora. Quando chegou à porta, parou por um momento. Xiao Ya, seja quem for que escolhas, espero que sejas feliz. Dito isto, ele foi-se sem olhar para trás. No corredor, fiquei só eu e os dois Fu Yanzhou. O Fu Yanzhou, canalha, olhou para si mesmo na cama e depois olhou para mim. Qin Ya, ele veio em minha direção e de repente ajoelhou-se. Desculpa, ele baixou a cabeça. Embora ainda não tenha feito essas coisas, mas o outro, eu já cometeu um crime imperdoável. Sei que não me vais perdoar, mas peço-te. Ele levantou a cabeça, com os olhos vermelhos. Salva-o. Ele, para te proteger, quase morreu ele. Mais do que eu amo-te mais por isso, por favor, não o deixes morrer. Olhei para Fu Yanzhou ajoelhado no chão, e depois olhei para Fu Yanzhou moribundo na cama. 2 Fu Yanzhou. Um é o assassino que me matou. O outro é o benfeitor que me protegeu com a vida. Mas no fundo são a mesma pessoa. Eu, com a voz rouca, não sei o que fazer. Vão-se todos embora. Deixem-me sozinha em paz. Um mês depois, Shen Shichuan teve alta. Ele recuperou muito bem. Os médicos disseram que foi um milagre. Não fui buscá-lo. Este mês, não fui vê-lo. Uma vez. Preciso de tempo para pensar como é que vou enfrentá-lo. E, à porta da vila da família Qin Lu Feng, estava ali. Já esperou 30 dias. Ao vento e ao sol. Nunca saiu. Xiao Ya, quando me viu sair, endireitou-se. Podemos falar? Acenei com a cabeça. Sentamo-nos no jardim. Um longo silêncio. Vou voltar para a fronteira. Lu Feng finalmente falou. Há uma nova missão lá. Xiao Ya, ele virou-se para me olhar. Sei que não tenho hipótese, mas ainda quero dizer, amo-te. Desde a missão no Triângulo Dourado que te amo, ver-te a lutar pela missão, ver-te ferido, ver-te sorrir. Percebi que nesta vida, só vou amar-te a ti. Ele sorriu amargamente. Infelizmente, disse-o demasiado tarde. Desculpa, eu disse baixinho. Não precisa de pedir desculpa. Lu Feng levantou-se. Não tem desculpa. O amor não é de quem chega primeiro. É de quem consegue entrar no teu coração. Ele olhou para longe. Embora me custe muito, tenho que admitir aquele Fu Yanzhou percebe-te melhor do que eu. Porque ele já passou pela dor de te perder. Por isso, valoriza-te mais. Lu Feng virou-se. Olhou para mim pela última vez. Xiao Ya, promete-me que serás feliz, senão vou arrepender-me de ter desistido. Depois de dizer isto, ele foi-se embora a passos largos. Ao anoitecer, o Fu Yanzhou, o canalha, veio. Ele emagreceu muito, os olhos cheios de cansaço. Qin Ya, ele estava à porta. Não entrou. Vim despedir-me de ti. Levantei a cabeça. Transferi todas as ações do grupo Fu para o fundo de caridade, com o nome da sua mãe. Ele disse. O caso da família Su. Também colaborei com a polícia e prestei depoimento. Su Wanwan foi condenada à morte. A família dela acabou completamente. Ele fez uma pausa. Estas coisas foram as únicas coisas que pude fazer. Embora saiba que estas coisas não compensam nada. Fiquei em silêncio. O canalha do Fu Yanzhou riu amargamente. O outro eu? Onde está agora? Ele alugou um apartamento. No sul da cidade. Eu disse. Ele está bem? Recuperou a saúde. Mas, fiz uma pausa. Ele não ousa vir ver-me. O canalha do Fu Yanzhou fechou os olhos. Ele está com medo. Com medo de que o odeies. Com medo de que não queiras vê-lo, nunca mais. Porque ele abriu os olhos. Olhou para mim. Devemos-te. Demasiado. Tanto que não conseguimos pagar numa vida inteira. Ele virou-se e foi embora. Deu alguns passos e parou outra vez. Tinha. Ele estava de costas para mim. Se estiveres disposta a dar-lhe uma oportunidade, essa oportunidade também é para mim. Deixa-me saber que, pelo menos noutro mundo, noutra linha temporal, não te perdi. À noite, fiquei em frente ao prédio de apartamentos no sul da cidade. Olhei para a janela iluminada do 3º andar. Respirei fundo. Entrei. Elevador. 3º andar. 305. Fiquei à porta. Levantei a mão e bati. Ouviram-se passos. A porta abriu-se. Shen Shichuan estava à porta. Quando me viu, ficou completamente paralisado. Qin Ya? A sua voz tremia. Olhei para ele. Um mês, sem nos vermos, ele emagreceu muito. Os olhos estavam cheios de cansaço e ansiedade. Ele abriu a boca. Desculpa, eu não o deixei terminar. Dei um passo em frente e abracei-o. Fu Yanzhou ficou estupefacto. Ficou parado, rígido no mesmo sítio, sem ousar mexer-se. Qin Ya, a sua voz tremia. O que? O que estás a fazer? Cala-te. Enterrei o rosto no seu peito. Deixa-me abraçar-te um pouco. O corpo de Fu Yanzhou tremia. Depois de muito tempo, finalmente levantou lentamente a mão e abraçou-me suavemente. Desculpa, ele murmurou. Desculpa, Qin Ya.
Desculpa. Ele repetia uma e outra vez. Lágrimas caíam no meu cabelo. Ai, Grammy, sei que me odeias. Sei que não me vais perdoar. Mas peço-te que não me expulses. Mesmo que seja só para te ver de longe. Fu Yanzhou. Interrompi-o. Levantar a cabeça do peito dele. Olhar nos olhos dele. Afinal, tu és Fu Yanzhou? Ou Shen Shichuan? Ele ficou atônito. Eu sou. Tu és a pessoa que me ama. Eu termino por ele, certo? As lágrimas de Fu Yanzhou caem. Ele acena com a cabeça. Isso basta. Eu disse. Posso tentar aceitar Shen Shichuan. 1 ano depois. Cerimônia de homenagem do destacamento antidrogas. Estou no palco. A receber a medalha de melhor capitão do ano. A plateia aplaude estrondosamente. O meu pai está sentado na primeira fila. Com um sorriso de satisfação. A cerimônia termina. Desço do palco. Na multidão, vejo uma figura familiar. Shen Shichuan. Ele está à paisana. No canto. Quando me vê, ele sorri. Naquele sorriso, há mimos, orgulho e um amor profundo. Aproximo-me. Como é que vieste? Queria ver-te, ele disse. A minha heroína. Eu sorrio. A propósito, Shen Shichuan diz de repente. No próximo mês, há um caso de tráfico internacional de droga que precisa de um consultor. O destacamento pediu-me especificamente. Então, ele olha para mim. Vamos lutar lado a lado novamente. Levanto uma sobrancelha. Consultor? Ele ri. Embora agora seja apenas um ex-policial tático, pelo menos, já passei por 2 linhas temporais. Ainda tenho experiência. Fito. Ele também me fita. Ele diz, de repente, a sério. Vamos tentar. Tentar o quê? Tentar. Ele segura a minha mão. Tentar ficar juntos. Sei que ainda não me perdoaste completamente. Sei que ainda tens ódio por Fu Yanzhou. Mas, olhando nos meus olhos, dá uma oportunidade ao Shen Shichuan. Está bem? Deixa-me usar o resto da minha vida para provar o quanto te amo. Olhei para ele. Este homem já me matou, e também já apanhou 7 balas por mim. Ele é a pessoa que mais odeio, e também a quem mais custa deixar ir. Shen Shichuan, comecei a dizer. Ele olhou para mim nervoso. Eu disse, se um dia te tornares novamente aquele Fu Yanzhou egoísta, frio e desconfiado, vou deixar-te, sem hesitar. Percebeste? Shen Shichuan acenou com a cabeça com força. Percebi, juro. Nunca mais me tornarei aquela pessoa. Vou usar a minha vida inteira para te provar. Sorri. Então, apertei a mão dele. Vamos tentar. Shen Shichuan ficou paralisado por um momento. Depois, ele sorriu. Naquele sorriso, havia uma alegria louca por ter reencontrado o que perdeu. Ele agarrou-me e levantou-me. Deu uma volta no mesmo lugar. Qinya, disse ele emocionado. Obrigado por me dares uma oportunidade. Não te vou desapontar. Juro. Larga-me. Bati-lhe. Há tanta gente a olhar. Shen Shichuan só então se apercebeu. Ele pousou-me, mas não soltou a mão. Assim, de mãos dadas, sob o olhar de todos, saímos lado a lado do salão. O sol brilhava sobre nós, quente e agradável, como um novo começo. Ao longe, o Fu Yanzhou canalha estava debaixo de uma árvore, a olhar para as nossas costas. Ele sorriu. Naquele sorriso, havia alívio, bênçãos e um profundo arrependimento. Qinya, disse ele em voz baixa, pelo menos neste mundo, não te perdi. Isso já basta. Dito isto, virou-se e foi-se embora, desaparecendo na multidão, sem nunca mais olhar para trás.